Muito bem, meus irmãos. Nós estamos falando sobre o Salmo 119, o maior capítulo das Sagradas Escrituras, e como vocês sabem, eu já falei algumas vezes aqui, mas como diz o nosso pessoal aí da aviação, não custa relembrar, né? Não custa a gente lembrar aquilo que a gente sabe. O Salmo 119, ele é uma exaltação à palavra de Deus, e essa exaltação à palavra de Deus acontece como? Como que o Salmo 119 está exaltando a palavra de Deus? O Salmo 119 exalta a palavra de Deus, dando a ela centralidade na experiência humana da vida. É assim que o salmista faz. Por exemplo, o salmista aqui, ele coloca todas as nuances da vida: alegria, choro, depressão, a opressão. Ele coloca todas aquelas experiências que nós temos, que é inerente à vida. A alegria e o sofrimento, momentos de êxtase, momentos de desespero. Isso está retratado no Salmo 119. E isso está retratado no Salmo 119 como tendo a palavra de Deus no centro de tudo isso. Ou seja, a palavra de Deus me ajuda a viver uma vida centrada na vontade do próprio Deus, Criador de todas as coisas. É assim que o Salmo 119 vai moldando, vai aparando as arestas dos nossos corações. E nessa manhã, nós vamos ler o texto, né, do verso de número 145 até o verso 152. Do verso de número 145 até o verso de número 152. Você pode acompanhar aí comigo na leitura. Olha só. Eu clamo de todo o coração, responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei aos teus estatutos. Antes de amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Os meus perseguidores aproximam-se com más intenções, mas estão distantes da tua lei. Tu, porém, Senhor, está perto e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Há muito aprendi dos teus testemunhos que tu o estabeleceste para sempre. Então, nós temos esse texto, e perceba uma coisa, deixa eu tentar mostrar para vocês a estrutura dessa perícope do Salmo 119, do verso de 145 até o verso 152. Perceba só que do verso 145 até o verso 149, nós temos uma ênfase na disciplina da oração. Olha só, eu clamo a ti, suplico o teu nome, suplico depois novamente, existe uma outra súplica no 148, e ouve a minha voz. Perceberam? Você olha para esses versículos e você vê que existe aqui, então, a palavra molda o coração, molda a mente, a oração reorienta o coração. A ideia principal que o salmista está nos mostrando aqui é isso. Perceba que em cada verso do 45 do 145 ao 149, o salmista está dizendo: olha, eu clamo, eu busco, eu oro, mas a palavra, ela faz parte a palavra faz parte dessa experiência de oração. Ou seja, a palavra molda a nossa mente e a oração reorienta o coração. É isso que o salmista está mostrando. Agora veja, ele fala também no verso de número 50, de os meus perseguidores. Ele está falando aqui da opressão, que a opressão não me leva ao desespero, mas ao compromisso com a palavra e oração. No verso de 150, ele coloca qual é o motivo. Algo está oprimindo o coração dele. Mas essa opressão, esse desamparo momentâneo, o leva à depressão? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, ele não fica deprimido. A ação dele é um compromisso inflexível com a palavra de Deus. Ele ora. Agora veja,
No verso 151 e 152, ele diz: Tu, porém, Senhor, está o quê? Está perto. Tu, porém, Senhor, está perto. Veja, a confiança nasce da prática da presença de Deus. Oração e palavra. Essa talvez seja uma das grandes dificuldades que nós temos na nossa caminhada enquanto discípulos de Jesus. Como eu sinto a presença de Deus? Já que na nossa cultura, já que a estética da nossa cultura, ela é emocional, né? Nós gostamos da emoção, uma das coisas que mais nós ouvimos e uma das coisas que mais nós mais desejamos é a presença de Deus. Mas aonde se dá a prática da presença de Deus na minha e na sua vida? Diariamente, ordinariamente. Em dois únicos movimentos. Em dois únicos movimentos. Os dois meios de graça que Deus ordenou aos seres humanos. A palavra dele, como revelação plena, e a oração. Uma não vive sem a outra. Veja, a palavra, ela molda a minha mente. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais consciente eu fico dos princípios e dos valores do reino de Deus. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais a minha cosmovisão, a forma com que eu enxergo as coisas, a forma como eu interpreto a realidade, quanto mais eu leio essa palavra, mais essa palavra ela se fica impregnada no meu coração, ela vai moldando a minha mente. Mas nós não somos seres totalmente racionais. Não é que porque nós sabemos aquilo que é certo, nós simplesmente fazemos aquilo que é certo. Nós precisamos também reorientar o nosso coração. E como que nós reorientamos o nosso coração? Quando eu oro. Quando a palavra de Deus se torna a minha oração. Isso tanto é verdade que nós temos o livro de Salmos, um livro de orações, um livro de música, uma poesia. A música e a poesia, se você é um leitor atento às Sagradas Escrituras, a música, a poesia acompanha o povo de Deus. Acompanha o povo de Deus. Porque a música e a poesia, assim como a oração, ela não é só um movimento racional. É um movimento do coração. É um movimento do coração. Tanto é verdade que o Senhor Jesus nos evangelhos vai dizer que a sua boca fala daquilo que está cheio o quê? O seu coração. O apóstolo Paulo, mais tarde, orientando as igrejas, ele vai dizer que a sua fala, que o vosso falar seja recheado com o quê? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Perceba então essa realidade na espiritualidade prática do dia a dia da comunidade ou dos discípulos de Cristo Jesus. Então, hoje, nós vamos olhar de maneira muito especial para a oração. E como síntese, eu gostaria de pensar uma frase do C.S. Lewis, que não está em nenhum dos livros, mas está em uma entrevista que ele deu, quando ele é questionado por que ele orava enquanto a esposa dele passava pela enfermidade do câncer. E o Lewis, ele responde: Deus não precisa das minhas orações. Sou eu quem preciso delas. Deus não precisa das minhas orações. Deus não precisa da minha oração. Sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus. Revela a minha dependência, minha fome e sede de sua vontade, seu reino, sua pessoa.
A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo, das circunstâncias. O que Lewis está fazendo aqui é mudar o nosso paradigma de oração. Porque muitas vezes, em muitos rincões do movimento evangeliquez tupiniquim, diz que a oração ela vai mudar a vontade de Deus. Mas o Lewis está dizendo, não. Veja só, a oração ela está reorientando o quê? O meu coração. Não é Deus que precisa das minhas orações. Porque, afinal de contas, Deus ele é infinitamente bom. Ele é infinitamente sábio. E tudo que Deus faz em sua sabedoria é infinitamente bom e infinitamente sábio. Será que ele precisa do seu conselho? Será que você usa as suas orações para você aconselhar a Deus o que ele deve fazer? Ou você usa o seu momento de oração como um momento onde você coloca o seu coração à disposição do que Deus está fazendo na sua história e na sua vida? Diante disso, eu queria sugerir 3 movimentos para que a gente possa ter uma vida, eu diria, um pouco mais concreta, mais saudável de oração. Primeiro movimento. A oração é o encontro entre uma pessoa incompleta com aquele que é completo em tudo. A oração, ela é um encontro. Ela é um encontro entre pessoas. A oração é um encontro entre pessoas, de uma pessoa incompleta, que é você e eu, com aquele que é completo em todas as coisas. Veja o que o salmista diz. Eu clamo de todo o coração, responda-me, Senhor, e obedecerei aos teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei aos teus estatutos. Veja, tanto o versículo 145 quanto o 146, ele coloca o clamor à oração, mas o 146, sendo uma repetição do 145, ele acrescenta a petição: salva-me, salva-me. Então, primeiro, a oração deve ser profundamente sincera. E é isso que o salmista está expressando aqui. Uma oração, essa oração do encontro entre aquele que é completamente perfeito em todas as coisas e nós que somos imperfeitos, essa oração deve ser profundamente sincera. O salmista ora com tudo o que ele é, com cada fibra do seu ser. Ele pede ao seu Senhor que o responda. Ele está sendo sincero. Eu clamo de todo o quê? De todo o meu coração, com tudo aquilo que sou. Esse é o meu clamor. A ideia aqui no original é que como se todas as fibras do corpo do salmista estivessem ressoando essa oração. E daí no 146 ele diz: salva-me. Perceba, ele tem um segundo movimento. Somente alguém que reconhece as suas limitações pode, com humildade, pedir por salvação. O salmista está olhando para si mesmo e está dizendo: olha, eu não tenho tudo aquilo que eu preciso para a minha salvação ou para me livrar dos meus problemas. Eu sou incompleto. Eu sei, isso é uma verdade muito indigesta para a nossa cultura. Para a nossa cultura humanista, onde o ser humano é o centro e a medida de todas as coisas,
Quando eu estou dizendo que você é incompleto, isso bate de frente com essa realidade de que nós somos completos, de que nós somos plenos em nós mesmos. Mas, meus irmãos, nós não somos. Nós não somos. E só pode ser salvo quem tem essa consciência de que precisa de salvação. Aquele que não tem a consciência de que precisa ser salvo, ele nunca irá clamar de maneira sincera. Agora veja, salvo de quem o salmista precisa ser salvo em primeiro lugar? Salvo de quem? Se você está olhando o Salmo, você vai logo correr os seus olhos para o verso de número 150. Você vai falar, o salmista está precisando ser salvo dos seus opressores. Mas é interessante que quando você olha a dinâmica do texto, o clamor pela opressão não está ligado ao verso de número 146. Eu preciso ser salvo de quem? E eu, enquanto eu lia e estudava sobre esse texto, eu cheguei a um poema de uma pietista, uma mulher piedosa inglesa, a Christina Rossetti, que vai dizer o seguinte no seu poema: eu mesma, arquitraidora de mim mesma, minha mais insincera amiga, minha mais mortal amiga, eu mesma, meu maior obstáculo em qualquer estrada que eu vá. De quem que eu preciso ser salvo em primeira instância? Deixa eu te falar. Você precisa ser salvo de você mesmo. Você precisa ser salvo dos seus maus desejos e do seu coração corrupto. Você precisa ser salvo. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, no verso 19, ele vai dizer o seguinte: pois o que faço não é o bem que eu desejo. O que eu estou fazendo neste exato momento não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo. Perceba, ele usa um verbo no tempo contínuo. Isso eu continuo fazendo. O apóstolo Paulo, ele está clamando. Veja só qual é as constatações que o apóstolo Paulo faz aqui. O poder do pecado insiste em sabotar as nossas melhores intenções. Nós não podemos brincar com essa realidade do pecado. O pecado, ele sabota as nossas melhores intenções. Você deseja algo bom, você deseja algo nobre. Mas ao mesmo tempo que você deseja algo bom e algo nobre, algo está errado no seu coração. E por que algo está errado no seu coração? Porque você não é completo em si mesmo. Você não é completo em si mesmo. Uma outra constatação que o apóstolo Paulo faz é que as nossas decisões não resultam em ações muitas vezes. Nós tomamos algumas decisões diariamente. Mas essas decisões, elas não entram o quê? Na área concreta da vida. Quantas vezes depois de você pisar ali na bola, cometer um erro, errar, falhar, ou cometer um pecado e você, consciente do seu erro, você fala, nunca mais eu vou fazer isso. Quanto tempo você consegue continuar com essa decisão no seu coração? Deixa eu falar para vocês, contar um pecado aqui para vocês, mas vocês prometem que não vão contar para ninguém.
Então, só entre nós aqui, certo? Toda segunda, eu levanto e falo assim, hoje é o dia que eu vou começar a minha dieta. Essa semana aqui é a semana da academia. Me segura. Vou colocar o meu despertador para acordar às 5h30. 6h15 eu estou na aula de bike lá no clube, rapaz. O bicho vai pegar. Mas o estranho é que toda semana eu tomo a mesma decisão. E parece que nada muda. Tirando a brincadeira, colocando ela de lado. Quantas vezes isso acontece com a gente em coisas mais profundas do nosso coração? Quantas vezes você promete ser o melhor pai, o melhor mãe, uma melhor esposa, o melhor marido? Quantas vezes você promete ser um melhor cristão? E isso não acontece. Porque você é incompleto. Porque nas suas orações falta a sinceridade de você clamar como o salmista clamou. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, de mim mesmo. O primeiro movimento da oração precisa ser uma salvação de si mesmo. E veja só, um outro movimento. Algo está errado em nosso interior. Sempre nós nos privamos, por causa desse algo errado, sempre nós nos privamos de viver o melhor. Nós temos todas as promessas de Deus à nossa disposição. Nada o que Deus prometeu nas suas sagradas escrituras está encoberto a nós. Segundo o autor de Hebreus, nós somos os privilegiados da história. Nós somos os privilegiados da história porque a revelação de Deus está completa. Nós temos acesso a todas as promessas das Sagradas Escrituras. E mesmo tendo acesso a isso, nós fazemos as opções erradas. Nós fazemos as opções erradas. Qual é a solução? Verso de número 24 do capítulo 7 de Romanos. Veja só de novo o apóstolo Paulo, ele vai fazer como salmista. Ele vai ser sincero naquilo que ele está dizendo. Miserável homem que sou. O apóstolo Paulo está falando isso, gente. Não existiu ou não pisou, pelo menos na história da humanidade, homem mais comprometido na missão da igreja como o apóstolo Paulo. Homem que levou ao final, a todas as últimas consequências, o seu chamado. E o apóstolo Paulo, em um ímpeto de sinceridade a uma igreja, ele está dizendo, ele está colocando, ele está orando. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Verso de número 25. Graças a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. É Ele que me liberta. Eu não conseguiria sozinho. Eu não tenho as virtudes, o comprometimento necessário. Nada do que eu faça, nada do que, nenhuma bondade pode superar os méritos de Cristo. Então veja, a resposta aqui é Jesus. Ele agiu na cruz para consertar as coisas que estavam quebradas no nosso coração. As contradições dessa vida, elas são dissipadas na cruz de Cristo Jesus. Nós nos tornamos aptos, então, para servir a Deus de todo o coração e mente, mas somente na cruz. Se você deseja reorientar o seu coração, você precisa entender essa verdade. Você está quebrado. Você é incompleto.
E somente em Cristo você é consertado. Segundo movimento. A constância na oração revela a importância que damos ao nosso relacionamento com Deus. Veja, a constância na oração revela a importância que damos ao nosso relacionamento com Deus. Veja o que o salmista, verso de número 147 e 148, ele vai dizer. Olha só. Antes de amanhecer, me levanto. Então perceba, existem movimentos aqui de tempo. Antes de amanhecer, eu me levanto. Verso 148. Fico acordado nas vigílias do quê? Da noite. O que isso quer dizer? Nas primeiras e nas últimas coisas, o salmista coloca a sua esperança no Senhor. Percebe? É uma moldura do dia dele. Como ele começa o dia? Suplicando a Deus. E veja, o verso de número 147, existe uma súplica. Segunda linha, e suplico o teu socorro. Eu estou acordando, eu estou iniciando o dia, eu estou confessando que eu não sou completo em mim mesmo, e eu preciso ser salvo das minhas próprias mazelas. Então eu suplico ao Senhor por socorro. E isso é uma moldura, isso está começando o dia. Agora veja, no final do dia, no momento em que tudo está se encerrando, ele vai dizer, fico acordado nas vigílias da noite, segunda linha do verso 148. Para o quê? Para o quê? Para meditar. Sabe o que o salmista está fazendo aqui? O checklist do dia. Primeiro, ele começa o dia dele orando, suplicando por ajuda, pedindo os conselhos de Deus. Ele sabe que naquele dia ele vai tomar decisões difíceis. Ele sabe que naquele dia ele vai para o emprego e terá que lidar com pessoas difíceis. E como ele sabe dos desafios do dia a dia da vida dele, ele pede socorro, ele fala, eu não tenho sabedoria o suficiente para lidar com os dilemas da vida, Senhor. Eu preciso da sabedoria dos céus. E nós precisamos lembrar de Tiago. Se nós pedimos sabedoria dos céus, o que Deus faz? Deus despeja sabedoria sobre o seu povo. Então o salmista aqui está pedindo este tipo de socorro. Ao final do dia, sabendo que ele não é completo, ele faz um checklist. Ele vai meditar aonde? Nas tuas promessas. Eu vou fazer o meu checklist aqui, olhando para cada decisão que eu tomei hoje. Para cada atitude que eu tive. Se essa atitude que eu tive, se essa decisão que eu tomei, ela está ressoando aquilo que eu creio, aquilo que eu confesso. Se ela faz parte da minha fé, se a minha cosmovisão é moldada e mudada por aquilo que Deus está fazendo na minha história. Então perceba. Olha, o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, verso de número 6, ele vai caminhar nessa direção. Não andem ansiosos por coisa alguma. Veja, o salmista ele sabe que ele não tem o controle da vida. E por ele não ter o controle, como é que ele molda a vida dele? Qual que é a moldura da vida dele? A oração. Ele começa orando e termina orando, porque ele sabe que ele não tem o controle da vida. Qual é o problema da pessoa ansiosa? O ansioso, ele quer ter o controle de todas as coisas da vida. Por isso que ele é ansioso. A ansiedade toma conta do coração dele. E segundo aí, a ansiedade se torna então o quê? Um ladrão da alegria. Inclusive, se você quiser ouvir um bom sermão sobre ladrões da alegria, ansiedade, você procura do reverendo Hernandes, que tem de monte na internet. Mas veja, a verdade aqui é essa ansiedade se torna então
ele suga a força vital nossa. E ele diz, você não anda ansioso, porque você não tem o controle de absoluto. Você tenta ter o controle, você deseja ter o controle, mas você não tem. Você não tem. Então faz o seguinte, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem o quê? Os seus pedidos a quem? A Deus. Perceba, mais uma vez, assim como o salmista, o apóstolo Paulo, molda a vida dele através da oração. A oração revela a minha constância na prática da oração, revela qual é o meu compromisso na criação de um relacionamento com Deus. Se você não tem constância na oração, você não tem um relacionamento com Deus. Terceiro e último movimento. A oração é um caminho de confiança no amor que Deus tem por seus filhos. Só quem ora experimenta o amor de Deus. É somente através da oração e da leitura das Sagradas Escrituras, que são meios de graça, que nós podemos, de fato, dizer, eu experimentei o amor do Senhor. Eu experimentei a graça do Senhor. Veja o que o texto vai nos dizer. Verso de número 149. Ouve a minha voz pelo teu amor leal, pela tua fidelidade, ao Reshed novamente aqui. Faze-me viver, Senhor, conforme as tuas promessas, conforme as tuas ordenanças, desculpa. Faça-me viver, Senhor. Mas me dê vida, e aqui está a súplica do salmista. Me dê vida conforme a minha vontade. Me dê vida conforme os meus desejos. Me dê vida à minha maneira. Como que o salmista diz? Dá-me vida, me abençoa, dá aquilo que eu preciso, conforme as tuas ordenanças. Sabe o que isso me lembra? Mateus, capítulo 6, verso de número 10. Se você não sabe o que está em Mateus, capítulo 6, deveria saber, porque é a oração que Jesus nos ensinou. No verso 10, está escrito, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, eu quero que a sua vontade seja plena na minha vida, como hoje a sua vontade é plena e é livre nos céus. O Senhor é soberano. Eu não sei quais são os melhores caminhos. Eu reconheço a minha fragilidade. Eu reconheço que eu estou quebrado e eu preciso do Senhor. E eu preciso da tua sabedoria. Ao reconhecer isso, como que eu oro? Como que eu oro? Seja feito do meu jeito. Me dê aquilo que eu quero. Não, como que eu oro? Seja feito conforme a tua ordenança. Seja feita a tua vontade. Veja. Tanto é verdade isso, que em Mateus 26, verso 39, Jesus vai aplicar, praticar o que ele ensinou na gente em Mateus 6. O que Jesus ensinou para os discípulos em Mateus 6 está sendo aplicado e vivenciado
em Mateus 26, 39. Jesus está no Getsêmani nos últimos momentos da sua vida. O peso do pecado da humanidade já está sobre Jesus. Ele já sente isso. O coração, segundo os relatos do Evangelho, o coração de Jesus já se entristece, já fica oprimido. E quando ele ora, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Sabe o que é bonito aqui? Jesus aqui está consertando todo o erro da humanidade. Em Gênesis capítulo 3, quando o homem faz a opção de viver distante de Deus, nós fizemos a opção contrária de Mateus 26, 39. Nós falamos para Deus, nós queremos que seja feito da nossa forma. Então eu vou comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E ali nós somos quebrados. Mas em Mateus 26, Jesus, ele olha e fala: não vai ser feito do meu jeito. Vai ser feito do jeito de Deus. Porque Deus, como Pai amoroso, ele é infinitamente bom e infinitamente sábio. E ele sabe exatamente o que eu preciso. Eu quero convidar você a orar nessa manhã de ceia, da mesma forma que Jesus orou em Mateus 26. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei qual é a sua luta. Mas o Pai amoroso sabe qual é o seu grande dilema. E hoje talvez seja o momento de você reconhecer a sua fraqueza. Você se colocar de maneira sincera diante dele e dizer: o Senhor que sabe de todas as coisas, seja feita a tua vontade, da sua forma. Eu abro mão da minha vontade. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que nos confronta e transforma o nosso coração. Nós precisamos, ó Deus, da tua graça e reconhecemos, ó Pai, que estamos quebrados pelo pecado, que falta algo em nós e que somente o Senhor pode preencher, ó Deus, pode nutrir, pode suprir aquilo que está quebrado no nosso coração. As nossas vontades e os nossos desejos são enganosos. As nossas escolhas muitas vezes são falsas. Ao invés de trazer liberdade, nos aprisionamos no nosso próprio pecado. E nós queremos te pedir, Senhor, salva-nos de nós mesmos. Traz a paz que existe em Cristo, ó Deus, no nosso coração. Que a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, possam se apoderar desses meios de graça, a palavra e a oração, para nutrir a nossa vida, para que possamos testemunhar e testificar do teu amor, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos ficar em pé e receber a bênção, meus irmãos? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.